Aquele que habita no abrigo de Eliom, que passa suas noites à sombra de Shaddai, que diz a Adonai, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Ele o resgatará da armadilha do caçador e do veneno das calamidades. Ele o cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas você encontrará refúgio. Sua verdade é escudo e proteção. Você não temerá os terrores da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a praga que ronda na escuridão, nem o açoite que traz a destruição ao meio-dia. 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Apenas mantenha os olhos abertos e verá como os ímpios serão punidos. Porque você fez de Adonai o Altíssimo, que é meu refúgio, o seu lugar de habitação. Nenhum desastre o alcançará, nenhuma praga chegará à sua tenda, pois ele ordenará a seus anjos que cuidem de você e os guardem aonde quer que vá. Eles o segurarão em suas mãos para que você não tropece em nenhuma pedra. Você pisará em leões e serpentes, calcará os leões pequenos e as serpentes, porque ele me ama e eu o resgatarei. Porque conhece meu nome, eu o protegerei. Ele clamará a mim e eu lhe responderei. Estarei com ele na aflição, eu o livrarei e lhe trarei honras. Eu o satisfarei com uma vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Ricardo Ribeiro, do Ministério Atos 2, e esse é um dos 20 vídeos de treinamento, do nosso treinamento online de batalha espiritual. Eu sei que você está acompanhando já e está aprendendo bastante. E hoje estamos falando sobre o Salmo 91. Não teria como falar de batalha espiritual sem falar desse famoso salmo de guerra. Estou lendo uma tradução que talvez você não conheça, que é uma tradução da Bíblia na linguagem judaica. Poderia ler em qualquer outra tradução, de qualquer maneira, eu ia lhe falar sobre o mais próximo da original. Talvez você tenha aí uma Bíblia na tradução Nova Versão Internacional, a tradicional NVI. Eu aconselho que o Salmo 91 seja lido também nessa tradução, porque é uma tradução bem próxima do que o escritor dos Salmos, principalmente do Salmo 91, estava falando ali na realidade. O Salmo 91 é conhecido aí culturalmente como o famoso Salmo Amarelo. Você já ouviu falar disso? Por que Salmo Amarelo? Porque muita gente entende que esse salmo é um salmo mágico. Então, de uma maneira errada, é claro, eles têm o hábito de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. E aí, essa aqui é uma Bíblia católica, e os católicos muitas vezes fazem isso. Eu não posso generalizar, mas os católicos antigos era muito comum fazerem isso, deixar a Bíblia no Salmo 91, e na Bíblia católica ficava aquele Salmo 91 aberto o tempo inteiro, de maneira que as páginas iam amarelando. E ele foi apelidado aí por muitos de o Salmo Amarelo. O Salmo 91, ao contrário do que muitos pensam, ele não foi escrito por Davi. Nós sabemos que Davi escreveu a maioria dos salmos, mas alguns salmos não foram escritos por ele, inclusive o Salmo 91. O Salmo 91 ele foi escrito por Moisés. Na época que Moisés peregrinou no deserto junto com o povo, em rumo à Terra Prometida, Moisés ali experimentou coisas grandiosas da parte de Deus. Nós sabemos das experiências que ele teve com anjos, experiências relatadas na Bíblia e muitas experiências trazidas pela cultura judaica através da tradição oral, que é muito respeitada por eles, de que um pai fala para o filho, que fala para o neto, que fala para o bisneto, para que a cultura não se perca. E dessas experiências tremendas que Moisés teve no deserto, ele também teve experiências com demônios. E ele relata um pouquinho sobre isso nesse Salmo 91, onde ele vai falar sobre os principais demônios que ele enfrentou junto com o povo de Deus no deserto. Então, essa tradução que eu li para você, ela vai revelar esse demônio de uma maneira um pouco mais clara, um pouco mais precisa. Vou falar um pouquinho sobre eles. O primeiro é o laço do passarinheiro. No original é chamado o caçador especialista ou o laço do caçador. O passarinheiro aqui é falado por Moisés como um demônio especialista. Existem demônios especialistas em situações diferenciadas. Né? Tem demônio que é especialista em prostituição, tem demônio que é especialista nas drogas, tem demônio que é especialista em violência.
Mas além dessas especialidades que os demônios têm em setores do pecado, da iniquidade, da transgressão, acredite no que eu vou te dizer. Existem demônios que são especialistas em você. Quando você nasceu, um demônio assumiu a responsabilidade infernal de que durante todo o tempo de sua vida ele vai se especializar nos seus pontos fortes, nos seus pontos fracos, nos seus hábitos, nos seus costumes. E esses demônios, eles passam a vida inteira ao seu redor ou ao seu derredor. Nós aprendemos isso, que se você teme a Deus, o anjo do Senhor fica ao seu redor e o demônio fica ao derredor, bramando como leão. Agora, se você deixa de temer, e muitas vezes nós que pensamos estar temendo a Deus, deixamos de temer, o anjo que está ao redor sai e o anjo que está ao derredor, ele vem para o redor e se torna próximo. Qual é o demônio que está ao derredor? É justamente esse demônio especialista em você. Ele é chamado de o laço do passarinheiro, porque ele é especialista em uma determinada situação, ele é especialista em determinados laços. Então Moisés estava dizendo o seguinte: cuidado, porque existem demônios que eles sabem o seu ponto fraco, eles sabem como te derrubar. E às vezes uma coisa que não derrubaria qualquer outra pessoa se derruba, porque existe um mapeamento. Da mesma maneira que nós estamos estudando como atacar, como vencer, como repreender demônios, eles estudam há milhares de anos como destruir pessoas, como destruir a humanidade. Tudo bem? Então esse é o famoso laço do passarinheiro. Logo depois ele vai falar sobre o veneno da serpente ou a peste perniciosa. É porque na época do deserto existiam momentos em que as serpentes vinham em bandos e isso era chamado de peste. E essas serpentes picavam os hebreus muitas vezes quando eles estavam distraídos, trabalhando ou quando estavam dormindo. E eles não viam a serpente, porque a serpente era astuta, a Bíblia fala sobre isso. Só que eles sentiam o efeito da serpente. E a maior parte do ataque de serpente no deserto eram serpentes que não matavam na hora. A pessoa ela ia paralisando aos poucos, ela ia sentindo aos poucos, e com o passar do tempo paralisava um pouco da mão, paralisava um pouco da fala, paralisava um pouco da perna, paralisava um pouco do raciocínio, da respiração, de maneira que no decorrer de um mês, 2 meses, aquela pessoa vinha a óbito muitas vezes. Então o que o Moisés está dizendo aqui é que existem demônios também que são especialistas em envenenar pessoas. Eles envenenam através de um ataque na mente, envenenam através de uma palavra que você ouve, envenenam através de uma comida amaldiçoada, uma seta que entra como ato profético do inferno no seu estômago, envenenam através de uma feitiçaria, e você não vê na hora, porque aquilo entra de uma maneira muito sutil na sua vida. Envenena o seu casamento, envenena a sua vida espiritual, envenena a sua vida profissional, envenenam a sua vida financeira, e com o passar do tempo você vai percebendo que as coisas vão se paralisando até, muitas vezes, chegarem a óbito. Então já falamos do caçador, no passarinheiro, falamos da peste perniciosa, desse demônio invisível que chega sorrateiro e envenena. O terceiro demônio do Salmo 91 é chamado terror noturno, quando a Bíblia diz não temerás o espanto noturno ou o terror noturno. O terror noturno nada mais é do que, de fato, o terror. É um espírito que ele apavora as pessoas no final do dia, porque o final do dia é o tempo da preocupação. Então, esses demônios chamados terror noturno, eles trabalham na linha da preocupação. O que é preocupação? Você ocupar a sua mente, o seu ânimo, antes da hora. Pré-ocupação. Então, eles são especialistas em ver aquele momento de final do dia, que a Bíblia diz muitas vezes que é a noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E nesse período de final do dia, quando você já está um pouquinho desgastado, já ouviu coisas que não queria ouvir, já experimentou situações que talvez não foram muito agradáveis, e aquela motivação do momento que você acordou, né, cheio de gás, cheio de esperança, agora no final do dia você já está mais sensível, mais exposto. E esse espírito chamado terror noturno, ele vai trabalhar na sua mente para poder fazer você desanimar aos projetos do dia seguinte. Então, muitas vezes você chega em casa do trabalho aí dizendo, olha, amanhã vai ser um dia tremendo, amanhã vai acontecer isso, e durante a madrugada vem o desânimo. Todos os planos, todos os projetos que você criou, eles são jogados por terra justamente por conta do terror noturno.
Às vezes, quando nós falamos de demônio, a pessoa que está aí do outro lado espera que eu vou falar que o demônio vai aparecer com chifre, com tridente, mas eu falo muito isso, inclusive no meu livro, Mindset Espiritual, e falo no meu treinamento de batalha espiritual na mente, que 99% do trabalho do inferno é no campo da mente. Então veja bem, tanto o passarinheiro quanto a peste perniciosa, o terror noturno, eles vão trabalhar muito no que você pensa, na maneira que você pensa, porque da maneira que você pensa, você acaba se tornando. A preocupação é antibíblica. Qualquer tipo de preocupação é antibíblica. Porque nós não nos movemos por preocupação, nós nos movemos por fé, nos movemos por convicção, por revelação, por confiança em Deus. O choro pode durar uma noite, a alegria vem ao amanhecer. O número 4, justamente bem no meio, olha que coisa interessante, de 7 demônios, o 4 é o que está no meio. E ele é a famosa seta que voa de dia. Ou seta, né? Deixa eu ver como está escrito aqui no original, flecha que se move de dia. São os famosos ataques diários. São os ataques que você recebe no dia a dia. Né? Você acorda bem, você acorda feliz, e às vezes uma poça d'água que o ônibus passou em cima jogou água na sua roupa, no caminho do trabalho. Às vezes um telefonema que você recebeu, às vezes uma compra que você fez que saiu mais cara, um contra-cheque que veio menos que você esperava. E essas setinhas, elas vão te atingindo como fossem pequenas flechas que, da mesma maneira que o veneno, elas vão te contaminando e vão te paralisando. Você conhece a história do calcanhar de Aquiles, o grande guerreiro Aquiles, que além de ser um guerreiro inteligente, forte, ele era muito veloz. E ele usava uma armadura que ninguém conseguia atingi-lo de maneira alguma. Até que um dia, um de seus inimigos descobriu que, para que ele conseguisse correr com aquela armadura, justamente na área do calcanhar, existia um espaço em que não tinha armadura para Aquiles se mover. E alguém atirou bem no calcanhar e derrubou Aquiles, e depois mataram Aquiles. Por isso chama-se calcanhar de Aquiles, o ponto da fraqueza onde a flecha pegou o guerreiro. A flecha que voa de dia, a seta que voa de dia, tem como objetivo impedir que você continue guerreando. Por isso nós temos que ter o escudo da fé, que a Bíblia diz, com o qual você pode apagar dardos inflamados. Olha que coisa tremenda, gente. Porque o dardo inflamado é uma flecha usada na batalha, é uma flecha que vai cheia de fogo, cheia de querosene. E essa flecha, quando ela vai na direção do inimigo, o inimigo ele pode estar com escudo, mas o escudo vai pegar fogo. Mas o escudo da fé, ele é o único escudo que pode apagar o dardo inflamado. Tá bom? Número 5, já estamos chegando no final. O número 5 se chama peste que se move na escuridão, ou no original, peste que se propaga nas trevas, peste que se propaga na escuridão. Esse é o famoso demônio do escuro. Quem assistiu o nosso vídeo de Casa Mal Assombrada sabe que existem demônios que eles funcionam realmente quando apaga a luz. Eles são demônios das trevas, são espíritos que não conseguem habitar em ambientes de luz. Então, uma pessoa que tem medo de escuro, que ela vê vulto, que ela vê fantasma, isso acontecia no deserto. Imagina, se acontece no dia de hoje que nós temos eletricidade, imagina no deserto aquele povo dormindo numa madrugada no escuro e demônios terríveis se movendo. Então esses demônios, o escuro, realmente existem e Moisés fala sobre ele. São perturbações da madrugada, espíritos de pesadelo, espíritos de insônia. Eles estão sendo citados aqui. Número 6, mortandade que assola ao meio-dia. Esse, quando fala meio-dia aqui, ele está dizendo, na verdade, no meio da tarefa. A mortandade que assola no meio do dia ou no meio da tarefa é o famoso espírito do meio. Você já percebeu que o momento em que nós somos mais... a maior probabilidade de desistirmos de algo é no meio? As pessoas desistem de um emprego quando estão, aliás, de um dia de trabalho, muitas vezes desanimam no dia de trabalho, corrigindo, bem no meio do dia. Quando chega meio-dia, a pessoa, meu Deus, eu estou tão desanimado. As pessoas desistem de ler um livro quando estão no meio. As pessoas desistem, muitas vezes, de pagar a prestação de um carro, de uma televisão, justamente no meio. Pessoas abandonam a faculdade no meio. Por quê? Porque o meio é o momento da fraqueza. Você não está no início, motivado porque está começando, e você não está no fim, motivado porque está terminando.
Então esses demônios, eles sabem disso. Eles sabem que nesse momento do meio, você está ali, muitas vezes, sem foco, desestimulado. E eles vão atacar a sua mente, atacar a sua vida, para que você venha a desistir. É o espírito do desânimo, é o espírito do meio. E aí o número 6, né? Esse é o mortandade que assola o meio-dia. E finalmente o número 7, que é o pior de todos eles, que é chamado desgraça. Desgraça na tenda. Veja bem, está escrito na sua Bíblia, possivelmente na versão Almeida corrigida ou Almeida atualizada, praga alguma chegará à sua tenda. No original a palavra praga é desgraça. E o que é desgraça? Desgraça são calamidades, são situações terríveis que muitas vezes entram na nossa casa. Você que é pai, você que é mãe, você certamente, o maior medo, o seu maior medo, não gosto dessa palavra, mas não tem como deixar de falar, é que aconteça algo ruim com o seu filho, com a sua filha, que a doença chegue na sua casa, que um acidente chegue na sua casa. Então, quando o Salmo fala assim, praga alguma chegará na sua tenda, olha que revelação. A tenda é um ambiente secreto, um ambiente protegido. O que está sendo falado aqui é que existe uma garantia de que Deus pode proteger a sua casa, para que nenhum tipo de desgraça possa alcançar. Por outro lado, existem demônios que conseguem entrar nas casas e levar desgraça. Então o povo no deserto habitava em tendas e possivelmente Moisés estava acostumado a ver uma vez ou outra uma desgraça entrar em uma tenda, uma desgraça entrar em outra tenda. E ele libera esse salmo profético trazendo um antídoto de fé para que nenhum desses 7 demônios entre na sua casa. Então ele vai dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, protegido realmente em fé, em Sião, em oração, em santificação, em consagração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Dirá do Senhor, ele é meu refúgio. E daí ele vai falar sobre a proteção de Deus contra esses 7 demônios. Agora, 2 revelaçõezinhas para nós terminarmos esse vídeo. A primeira, os antigos judeus, eles tinham, né, a plena convicção de que toda vez que um salmo é lido em voz alta, um anjo de Deus se aproxima. Eu acho muito bonito isso. Nós não sabemos se é uma verdade, porque nem todos temos visão aberta para isso, mas eu penso em quando Davi salmodiava e tocava diante do rei Saul, e os demônios que estavam na vida de Saul se manifestavam. Havia uma interferência espiritual. Então, eu creio e tomo como ato profético, toda vez que eu leio um salmo em voz alta, não como um ritual, não como uma feitiçaria, não como um salmo amarelo, mas quando eu leio declarando aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, eu trago a presença do poder dos anjos e da glória de Deus para dentro da minha vida, para dentro da minha casa. E a última revelação para finalizar, o último versículo do Salmo 91, deixa eu abrir aqui novamente, vou abrir aqui na Bíblia Católica mesmo, porque o último versículo ele é universal e ele tem uma revelação para nós, poderosa. Ele diz o seguinte, ele me invocará e eu responderei, na angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei em longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. O Salmo 91 termina com a palavra salvação. Agora você sabe que o Salmo e praticamente todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, na língua hebraica. Então, a palavra salvação ela foi escrita em hebraica. Você sabe o que significa a palavra salvação em hebraico? Yeshua. Salvação em hebraico é Yeshua. É o nome original do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Salmo 91 ele começa falando sobre abrigar no esconderijo do Altíssimo. Ele fala sobre os demônios que tentam nos atacar o tempo todo. Mas no final ele diz o seguinte, eu lhe mostrarei Yeshua. Eu lhe mostrarei Jesus. O segredo da libertação nunca será. Aliás, sempre foi e nunca deixará de ser Jesus, o nosso Senhor. Eu lhe mostro nessa noite pela fé, nesse momento aí, não sei se você está assistindo de manhã, de tarde ou de noite, eu estou gravando de noite, mas eu lhe mostro pela fé Jesus. Que Jesus
leve todo nível de libertação para sua casa e faça o milagre que você tem buscado aí. Um abraço, Deus te abençoe muito. Tchau, tchau.